Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Tiago, capítulo 3. O tema central que consideramos para este capítulo, a língua é veneno mortífero. Tiago começa falando os pecados da língua e o dever de refreá-la. Muitos irmãos, ele fala: não vos tornei, muitos de vós, mestres, sabemos que havemos de receber um maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que estava acontecendo naquela época, é o seguinte: muitos estavam querendo ser mestres, mas na realidade a ideia de ser mestre era no sentido de ter status perante os demais. Não era no sentido de aplicar a palavra de Deus, de fazer o ensinamento que é de responsabilidade do mestre. Mas aí também está dizendo que quanto mais você recebe, maior será o juízo. Então que eles tivessem esse cuidado. Porque está dizendo que todos nós tropeçamos. Todos nós somos imperfeitos. Não há sequer uma única pessoa perfeita na face da terra. O único que esteve entre nós, que foi perfeito, foi Jesus. Jesus, ele foi perfeito, sem mácula, ele foi para a cruz. Jesus não teve pecado. Ele é o nosso segundo Adão. Mas quando ele fala aqui, porque se alguém não tropeça ao falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quando nós refreamos a língua, refreamos o corpo. Mas o fato é que essa perfeição absoluta que ele fala aqui no versículo 2, nós nunca vamos conseguir. Por quê? Nós só vamos ser perfeitos um dia, quando um dia estivermos na glória, depois da segunda vinda de Jesus. Nós estaremos um dia no novo céu, na nova terra, num corpo glorificado. Aí sim, nós seremos perfeitos. Mas ele vai falar, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele faz o exemplo que quando você pega um cavalo indomável, você não tem nenhum controle sobre ele. Quando você pega e coloca um freio, uma peça metálica na boca do cavalo, juntamente com a parte de couro, você consegue domar esse cavalo. Da mesma coisa, você tem um navio, um transatlântico, com quase uma cidade, com 10 pavimentos, e o timoneiro, ele, numa roda pequena de menos de 1.000 metros, ele controla todo aquele navio. Mas você vai ver que essas pequenas coisas, que você controla grandes coisas, diferentemente, a língua é um órgão tão pequeno e se gaba de tão grandes coisas, mas a língua é como uma fagulha, é um veneno mortífero. Você pode produzir com a língua coisas que contaminam uma cidade ou uma pessoa ou muitas pessoas. Quando há uma
uma palavra que difama alguém. Então, a língua é como uma fagulha, muitas vezes uma fagulha, ela cai num mato seco e ela produz um incêndio enorme. Quantos incêndios foram destruídos, quantas matas, quantas casas foram destruídas por conta de uma fagulha, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em tantos lugares do mundo. Pequenas coisas capazes de fazer grandes desastres. E assim é a língua. O cuidado devemos ter com a língua. E ele fala agora que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você pode, com a língua, ter o poder da vida e o poder da morte, como está lá em Provérbios. Muitas vezes você tem uma situação de uma pessoa que não tem mais esperança de viver, ela está no fundo do poço, ela não vê mais saída para a sua vida, mas de repente chega uma pessoa e traz uma palavra de carinho, de encorajamento, e tudo muda na vida daquela pessoa. Então essa palavra que foi dada por essa pessoa, por essa língua, ela traz vida de volta. Aquela vida que estava na beira do precipício, no beira do abismo, ela passa agora a ser uma nova pessoa. Mas muitas vezes também pode ser o contrário. Você pode dar uma palavra a uma pessoa e essa palavra trazer consequências desastrosas, danosas, que leva a pessoa à bancarrota, leva a pessoa a uma vida terrível. Então, tudo isso a língua é capaz. Então, por isso nós temos que a língua é veneno mortífero. Devemos ter cuidado com a língua. Ele vai agora falar também que todas as espécies de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se pode domar. Você pode domar um leão, um cavalo brabo, um touro, um animal marinho. Você pode fazer muitas coisas em termos de domar animais. É possível fazer isso. Mas ele diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A língua não é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua é veneno mortífero. Tem um exemplo muito conhecido, que uma pessoa, ela pegou um saco de pena e ela subiu no monte com uma pessoa e lá ela foi e pegou esse saco e furou o saco e as penas saíram. Era um monte, um lugar bem alto, uma montanha, e ele manda aquele jovem recolher aquelas penas. E aquele jovem disse que aquilo era impossível recolher. Não tinha mais como fazer aquilo. E assim ele disse, aqui são como palavras. E quando você fala, se são palavras más, não há mais como recolher. Não tem mais jeito. Uma vez dita, não tem mais como você voltar atrás. Então daí um cuidado que nós temos que ter com a língua, meus irmãos. De uma só boca procede bênção e maldição. Você pode abençoar e amaldiçoar. Não é conveniente essas coisas sejam assim, porque acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo?
Acaso pode uma figueira produzir azeitona ou videira? Figos, tampouco uma fonte de água salgada, água doce? Sabemos que a figueira produz figo, a videira ou a parreira produz uva, e a oliveira azeitona. Pode a figueira produzir azeitona e uva? Não. Só o figo só produz figo. Também uma fonte pode produzir água doce e salgada? Também não. Ou não produz água doce ou água salgada. Assim somos nós. Não tem como nós produzirmos ao mesmo tempo bênção e maldição. Ou nós produzimos bênçãos ou maldição. Você não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Você não pode servir ao Deus e ao Deus Mamum. Ou agrada um e desagrada o outro. Então você não pode sair de um culto abençoado, um culto que você está louvando a Deus, você orou, você louvou ao Senhor, você cultuou, e no momento que você sai, você vai proferir palavrões. Isso contraria totalmente a palavra de Deus. Mas ele vai concluir esse capítulo falando da sabedoria lá do alto. Que entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Sabemos que a sabedoria nós não conquistamos. Nós aprendemos é o conhecimento. Ser um médico, um advogado, um engenheiro, ou qualquer outra profissão da área social, da área técnica ou da área humana. Mas uma pessoa que ela pode ser doutor, PhD, ela pode não ter sabedoria, porque ela pode ter doutorado em qualquer ramo da atividade, mas a sua casa pode ser um desastre, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças. Já aquele que tem sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria nós adquirimos quando temos temor ao Senhor. Sabedoria para conduzir a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus negócios. Salomão, quando assumiu o trono, ainda jovem, Deus perguntou para ele: o que é que você quer? Ele já tinha sabedoria. O que é que ele pede a Deus? Sabedoria. Quer dizer, ele tinha sabedoria para pedir sabedoria. Ele já tinha sabedoria. Ele podia dizer assim: não, me dê dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, como ele tinha sabedoria, ele pediu sabedoria a Deus. E Deus deu muito mais que sabedoria a ele. Deus deu riqueza e outras coisas mais. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terreno, animal e demoníaco. Uma das coisas mais terríveis na face da terra é a inveja. A inveja, ela começou, o pecado humano começou com a inveja de um irmão contra o outro. E nós vimos que o pecado entrou no mundo ali, na raça humana, de um humano para outro humano, pela inveja de um irmão, pela oferenda que Deus se agradou da oferenda de sangue e outra de cereais. Então, a inveja traz essas consequências danosas, desastrosas para todos nós. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e coisas ruins de toda espécie. Mas, para se contrapor a isso, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Quando uma pessoa busca sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, ela não tem inveja, ela tem dentro dela o fruto do Espírito Santo. Ela é uma pessoa que vive uma vida em comunhão com Deus. E Deus lhe dá dons espirituais para realizar a obra com excelência. Então, meus irmãos, é isso que Tiago vem nos mostrar, o cuidado que devemos ter com a língua, porque a língua é veneno mortífero. Que Deus continue nos abençoando.